Oi, eu sou o Raul de Oliveira, um dos psicólogos do Psico Online, e hoje estreamos o terceiro episódio da primeira temporada do nosso podcast. Se você ouvir e curtir, compartilhe o link. Começamos agora e essa divulgação é muito importante. Você pode nos ouvir no Spotify, no Google Podcast, no Radio Public e em outras várias plataformas. O link está no perfil e é anchor.fm/psicoonline. Você acessa esse endereço, escolhe onde quer ouvir a gente e pronto. Dá uma googada. anchor.fm/psico.online. Hoje eu tô aqui com a Persília Alvarenga, psicóloga também do Psico Online, que atende adultos, adolescentes e idosos e que você, claro, pode marcar uma consulta com ela lá pelo nosso blog ou pelo WhatsApp. Anota aí, 11 99 405 2821. 11 99 405 2821. Ou acessando o Instagram dela, que é, anota, Persília.psicóloga. Tudo bem com você, Persília? Tudo bem, e você, Raul? Tudo bem, melhor agora aqui gravando contigo. Mas antes, Persília, eu queria falar um pouquinho, antes de falar do tema de hoje, eu queria falar um pouco do Psico Online, que é um projeto que liga você que está ouvindo a gente a um psicólogo. E para isso, produz vários conteúdos que podem ajudar no seu dia a dia. Confere aí acessando psico.online no seu navegador. Não precisa nem do .com.br, é só digitar psico.online. Somos vários profissionais e quando você entra em contato com a gente, um dos nossos PCs vai fazer uma triagem e uma série de perguntas antes de encaminhar você para uma consulta paga. Valores, dia e horário, você acerta com o profissional. Lembre-se do seguinte, todos nós do Psico Online queremos atender você da melhor maneira possível. Assim, se a situação financeira está meio apertada, se você tem alguma dúvida, entre em contato. Vamos fazer tudo ao nosso alcance para você ser uma das pessoas que sabe o valor de uma ótima terapia. Ok? Do que a gente vai falar hoje, Persília? Eu levantei alguns temas e algo que tem me incomodado bastante é sobre relacionamentos abusivos. Muitas pessoas passam por relacionamentos abusivos e não têm ciência disso. As pessoas confundem muito o relacionamento abusivo com apenas a questão da violência. A violência é sim um tipo de relacionamento abusivo. Ele também tem violência física, mas não é só a violência física que também é uma forma de relacionamento abusivo. Eu não falo só no sentido de minimizar, de que não é muito sofrido uma questão de violência, mas geralmente as pessoas costumam confundir e eu escuto coisas do tipo, mas ele não me batia, então por isso não é no relacionamento abusivo. Mas o relacionamento abusivo, ele é a característica de um relacionamento abusivo é quando ele mexe com uma agressão emocional. Então tem vários tipos de agressões geralmente contra a mulher. O relacionamento abusivo, ele não é só contra a mulher, existem homens que sofrem sim, só que o foco maior, geralmente a quantidade maior de casos que a gente estuda, que temos ciência, é contra a mulher, né? E alguns tipos desse relacionamento abusivo são, além da violência física, é uma violência psicológica, sexual, patrimonial e moral. Na verdade é aquele processo que a gente tem, né? De você ter a violência e o abuso, né? O uso subvertido de uma pessoa, a gente transformar ela em objeto. E aí a gente entra nos contextos de violência, né? Eu lembro lá quando a gente estudava isso, que a gente falava, né? Quais são os tipos de violência. A gente tem o abuso financeiro e econômico, que é a violência patrimonial, tem a adoção ilegal, né? Tem o aliciamento, né? Tem o bullying, o cyberbullying, a discriminação, exposição de nudez sem consentimentos, negligência, abandono, tortura, trabalho, e aí a gente vai tendo os diferentes graus, né, de violência. E aí quando a gente fala aí do processo que a gente tem de relacionamento abusivo, a gente tá mais nesse contexto intrafamiliar, né, Persília? Né? Deixa eu fazer uma pergunta pra gente até dar um delineamento mais, focar um pouquinho mais na nossa conversa, né? O que é um relacionamento abusivo, Persília? Olha, um relacionamento abusivo, ele é quando a pessoa, ela começa
acho que o foco principal do relacionamento abusivo é tentar desestruturar a outra pessoa. Nem sempre é consciente, tá? Às vezes você está no relacionamento abusivo e o abusador, ele não tem noção disso. Geralmente os abusadores são pessoas muito inseguras. Então, para eles se sentirem seguros, eles geralmente tentam suprimir o companheiro, para que eles se sintam mais seguros. É aquele contexto da violência que tá dentro da nossa sociedade, né? Às vezes a gente comete violências e a gente nem sabe que tá cometendo. Exatamente, Raul, exatamente isso. E, infelizmente, a nossa cultura é uma cultura muito patriarcal, muito machista. Por mais que a gente tente desestruturar isso, a nossa cultura, ela vende certas coisas que... Eu já escutei relatos de pessoas dizendo, por um exemplo, não, mas ele nunca te bateu, que nem eu já citei antes. Então não é um relacionamento abusivo, você não tá exagerando. Tem muitas pessoas que confundem muito a agressão, limitando apenas ela para uma agressão física, porque assim como eu havia dito antes, o relacionamento abusivo ele é muito mais para um contexto psicológico, emocional, algo que vai te desestruturar. Então tem muitas pessoas que eu já escutei falas de, mas ele não me batia, então ele era bom. Eu acho que assim, até dá pra gente ampliar, né, aí no contexto, que quando a gente fala em relacionamento abusivo, a pessoa sempre pensa a primeira coisa que vem à mente é relacionamento abusivo, marido e mulher, né? Ou mulher e marido. Mas eu acho que a gente primeiro começa, né? O que é relacionamento abusivo? Tá? Assim, tipo, você pode estar falando de família. Então, assim, tipo, você pode ter irmãos dentro de um relacionamento abusivo. Você pode ter pai e mãe dentro de um relacionamento abusivo. Então, você tá olhando como filho e eles sequer têm ideia que eles sobrevivem dentro de um relacionamento abusivo. Né? A gente tem aí um contexto de entender que o primeiro, assim, qual que é o relacionamento? Então a gente vai falar como um casal, tá? A gente está falando como um relacionamento abusivo de um patrão e um empregado. A gente está falando de relacionamento abusivo em qual sentido? Então a gente entra no relacionamento e aí esse abuso é a violência. Então a gente pode até falar, né, que a gente tirar do imaginário popular aí, que o relacionamento abusivo é só de casais, né? E o casal, só que é o que mais estampa, né? Que no final das contas é onde a gente tá dando ênfase, né? Dando ênfase. Opa, a ansiedade. Normal, Priscila, relaxa. É a primeira entrevista, então é normal essa ansiedade, né? Mas faz parte. A gente já conversa bastante, a única diferença é que aqui a gente tá gravando, tá? E vamos esquecer que tá gravando, porque tá fluindo bem. E aí, assim, tipo, gente, tem uma coisa, tá? Se vocês perceberem, tiver dúvidas, ficar com alguma pergunta aí do assunto que a gente tá trazendo, tá? Eu sei que essa ferramenta dá pra você mandar um áudio pra gente, tá? Depois pra gente ouvir, a gente pode retomar esse assunto em outros episódios. Mas comenta, manda mensagem pra gente e a gente vai respondendo rapidinho, tá? Então, Priscila, eu vou seguir o nosso roteirinho, né? Entender? Me fala aí o que é, como que eu vou saber que eu tô em um relacionamento abusivo? E aí eu acho que a gente tá falando mesmo, até para delimitar, né, que eu acabei expandindo muito, né, eu falei de todos os tipos de relacionamento. Como que eu estou num relacionamento amoroso, que não é tão amoroso porque ele é abusivo? Isso mesmo, Raul. Você focou muito bem nessa questão do relacionamento abusivo. A gente tá trazendo uma perspectiva do relacionamento abusivo de amoroso, entre aspas, que talvez não seja tão amoroso, tá? E a ideia é exatamente essa, de deixar bem claro que não é só um relacionamento abusivo entre o homem e a mulher, ou homoafetivo, sim um relacionamento abusivo no geral. Só que para não ficar um tema muito aberto, a gente vai fechar um pouquinho e trazer para esse contexto que você disse, que é mais tranquilo de identificar. Tranquilo entre aspas, né? Porque muitas pessoas estão nele, às vezes até cometem abusos sem nem ao menos perceber, por cair naquela rotina de que é esperado, aquela famosa frase de que precisa ter ciúmes, senão não tem amor. São um pouco esses clichês sociais que a gente carrega durante muito tempo e não percebe. Não tô dizendo que uma pitadinha de ciúmes não seja bom, mas o grande quê da questão
qual é essa pitadinha, o tamanho dessa pitadinha, né? Porque é um pouquinho aquela insegurança de talvez perder aquele amado, aquela coisinha que mexe, desde a parte até uma parte que seja seguro, isso é bacana, isso é aceitável. Mas a partir do momento em que você quer ter o outro como posse, isso já passa da parte do sadio, né? Começa a ser algo preocupante, algo para se antenar. E algumas coisas que eu vejo e que escuto bastante sobre relacionamentos abusivos é que eles começam de uma forma muito ardilosa, muito tranquila, como assim? muito por debaixo dos panos. Você não percebe que você tá num relacionamento abusivo porque ele sempre começa muito aos poucos. Não é algo escancarado, é algo mais velado, é algo que vem vindo aos poucos. Vai seduzindo. Isso, é um jogo. Vamos supor, um exemplo. Você começou a namorar comigo e no começo era tudo muito bom, mas esses relacionamentos, eles tendem a trazer a pessoa muito pra só ele. Eu vou colocar o homem como o abusador e a mulher como relativamente a vítima, tá? Não entendam isso como uma generalização. Como uma regra, né? Até, é que, na verdade, assim, eu vou até, pra deixar fácil, né? A gente tem aqui uma árdua tarefa de tentar explicar isso, de trazer isso no nosso bate-papo, sem cometer algumas gafes e depois sem as pessoas, né, que estudam a fundo isso ficarem, mas você falou errado, etc e tal. Mas a gente tem que ilustrar. Então, assim, tipo, eu acho que é tranquilidade de explicar que, assim, tipo, quando a gente fala de relacionamento abusivo homem e mulher, é porque é a grande maioria. Isso. Então, assim, tipo, as mulheres, elas têm aí todo um contexto de sofrimento velado, que a pandemia aí até teve notícias trazendo que aumentou aí o grau de abuso, né, dentro dessa, o grau de violência, né, familiar. Então, assim, tipo, eu acho que por ser um público que realmente sofre muito com isso, é por isso que a gente acaba meio que focando no assunto de falar homem e mulher. Mas não é só homem e mulher. A mulher pode ser uma abusadora, tá? Você pode estar lá num relacionamento e o homem tomar vários pedalas, tá? Até eu vi um vídeo esses dias, Persília, que era engraçado, né? Assim, tipo, o cara tava fazendo exercício na academia, né? O instrutor dele tava lá ajudando, só que era um instrutor cabeludo que tava com um shortinho colado, né? Aí chegou a mulher dele e deu um empurrão no instrutor. Cara, isso é um relacionamento abusivo e é um abuso. A gente tira sarro, é um meme que tava ali, porque assim, o cara era cabeludo e aí, tipo, mas... Caracterizou como se fosse uma outra mulher caracterizado chegando, assim, né? como uma outra mulher chegando, mas assim, tipo, o que dava o direito da parceira daquele cara que tava treinando, não estava flertando, não estava fazendo nada parecido, ainda tomar um come ali do tipo, cara, tá? O que você tá aí mexendo com o meu macho? Também não é assim. Né? Então, assim, tipo, a gente tem que entender que a violência, ela não tem gênero, não tem sexo, não tem gênero, não tem cor, não tem nada. A violência é violência, ela transforma o outro em objeto e faz a gente esquecer aí de uma outra pessoa. Mas fala aí, Persília, vamos lá. Exatamente, eu cheguei a ver esse meme, a gente ri, né? Acaba caindo no contexto social de que é engraçado, mas às vezes quem vive isso acaba entendendo o quanto que é sofrido, né? É muito complicado. E essa questão do abuso, que é esse tema que a gente levantou, a minha grande preocupação é essa, né? Por muitas vezes passar despercebido. E por ser um jogo de interesses, geralmente do abusador ser uma pessoa que é muito insegura, infelizmente a pessoa que é muito insegura, para ela se sentir segura, ela precisa diminuir o outro, como se isso a tornasse mais forte. Eu tive alguns relatos, tá? Eu trabalhei por um tempo como motorista de aplicativo e era muito comum quando entrava mulher, elas sempre se sentiam seguras por ver uma outra mulher dirigindo. E eu escutava muitos relatos de pessoas que sofreram muitos abusos, de casos de vida própria, de abuso por ser mulher e se sentir vulnerável. E um dos relatos que eu escutei, que eu fiquei muito chocada e que me fez estudar mais a respeito desse tema, foi uma pessoa que me contou que ela praticamente deixou de
se reconhecer. De tão abusivo que tudo se tornou, e muito por causa de ser uma forma velada, geralmente o abusador ele faz com que a vítima se sinta culpada. A grande culpada é a vítima. E ela vai perdendo as estruturas, ela vai perdendo a raiz. E o que eu mais sinto de quando a pessoa chega em seu limite, dessa pessoa que está sendo abusada, é quando ela se perde, ela não sabe mais quem é. Ela não se reconhece mais. Ela deixa de ser ela. E ela passa a acreditar na mentira que foi imposta pra ela, Exatamente. Né? E depois desse caso que eu peguei quando eu era motorista de aplicativo, eu também fui em uma palestra em que várias pessoas citaram exatamente isso, de não se reconhecer mais, de falar, nossa, eu não sou mais a mesma pessoa, quem sou eu? Esse é o grande perigo, assim, é tudo muito, muito grave, mas a pessoa, quando ela sofre um relacionamento abusivo, ela demora pra identificar, e quando identificado, é muito difícil lutar, porque ela tá em constante briga consigo mesma, porque ela é errada, porque o agressor, ele tem ciúmes, e aí ele vai dizer que a culpa é dela, porque olha, se você não vestisse essa roupa, você não faria os outros te olharem, não faria eu ter que ficar olhando. Se eu arranjar briga na rua porque você está vestindo essa roupa, a culpa é sua. Mas espera, eu sempre vesti essa roupa. Aí a pessoa começa a pensar, ai, é verdade, eu poderia fazer diferente, eu poderia não provocar. E a pessoa, ela vai comendo a mente da outra aos poucos, sabe? E a questão psicológica da pessoa que sofre o abuso é que a autoestima dela é muito, muito rebaixada. Ela fica sem autoestima praticamente nenhuma e perde o contato consigo, ela perde os prazeres da vida, ela se perde por completo. Enquanto você tava falando, aqui eu tava buscando, né, o que é o termo abuso. Porque eu lembro que a gente estudava bastante, né, e um dos nossos professores chegava a falar do abuso, né, do abuso, que era o uso exagerado, né, assim, tipo, você trazendo isso. E aí a ideia do abuso que ela indica um comportamento inadequado, excessivo, contrário à harmonia, né, num sentido estrito se refere às relações humanas, né, de qualquer tipo. Então, assim, tipo, é o abuso do poder, o abuso de comida, o abuso de entorpecentes, tudo que é exagerado, tá? E tudo que você dá um valor a mais pra isso, você acaba passando dos limites. E aí, assim, tipo, eu lembro muito de um vídeo que depois que você fez aquele treinamento, né? Eu lembro de você chegar com um vídeo e mostrar pra mim assim, do tipo, você quer chá? Né? Eu acho que você quer chá fazia muito sentido. Conta aí pro pessoal, Persília, o que era esse você quer chá? Né? Tipo, se você tá dormindo, eu vou te dar chá? É isso? Era um estágio que eu queria muito fazer. Na minha época de graduação não tive tempo hábil pra fazer, acabei fazendo depois. E então eu estudei com o professor Thiago Bloss, um excelente professor. E ele... Thiago, se ouvir a gente, tá? Manda um oi aí pra gente. Quero entrevistar você, hein? Olha só, hein? Olha a responsabilidade, Thiago. E eu me lembro que ele passou um vídeo que eu fiquei, assim, impressionada. E eu falei, é muito verdade isso. E aí já entra mais na questão do abuso sexual, né? Que era, se você quer chá, a relação do chá seria a ligação com a relação sexual. Então, ele contava várias tirinhas, e eu não vou lembrar de todas, mas eu vou citar algumas pra gente entender o quão é absurdo. Aí tinha tirinhas do tipo, eu coloquei o chá para ferver. Nesse tempo em que a água ferveu e que o chá ficou pronto, a outra pessoa que ia tomar o chá, ela desistiu de tomar o chá. Eu não quero tomar o chá. Mas peraí, você fez... Eu fiz todo o chá pra você, eu tive todo o trabalho, eu me preparei, agora você não quer o meu chá? Eu não quero. Tá, e aí vamos trazer isso pra relação, né? Sexual. A pessoa foi lá... Nossa, eu te conquistei, eu te mandei flores. Eu te instiguei. Eu instiguei tudo. Você não tem o direito? Você vai me negar agora alguma coisa, Persília? Eu sou obrigada? Vocês entendem? É uma questão de absurdo. Não é porque... Tudo bem, eu insisti, eu fiquei excitada, eu pensei em fazer sexo, mas peraí, eu não quis, eu sou obrigada? A partir do momento que eu não quero e o outro me força, isso é um abuso.
Eu lembro que a gente teve uma discussão lá quando a gente começou nosso relacionamento, né? Tipo, de a gente brincar e falar assim, porque o quanto... Isso, por exemplo, a gente tá falando, né, desse ping-pong de homens e mulheres, dos gêneros, né? Eu lembro que o choque que era quando a gente falava, o homem tem direito também de falar que não quer sexo, né? E quando o homem fala que não quer sexo, né, a primeira reação das mulheres é, ué, você é viado? Você não tá afim? Você não me quer? Eu estou. E aí a mulher pega e fala assim, como assim ele não me quer? Tá? Tipo, eu estou feia? Eu estou, tipo... Não, ele simplesmente não quer. Ele pode estar cansado, ele pode ter outros motivos, ele pode ter vários outros processos. E aí é por isso que entra na terapia muito do que a gente discute em terapia, que é para entender os contextos, né? Porque também não dá pra gente chegar e falar assim, tipo, você teve uma briga e falar, estou no relacionamento abusivo, tá? Mas não dá pra você também ter, assim, tipo, a ideia do tipo, nosso relacionamento, a gente não briga nunca, tá? Tipo, ninguém percebe, mas você está no relacionamento abusivo, né? Não é tão descarado assim, né, Persília? É, exatamente, Raul. É uma coisa muito importante que você disse, essa questão do homem não poder se posicionar como não estou afim, voltar para aquela questão cultural que eu disse, de ser patriarcal, do homem ter que ser o pegador, de ele ter que fazer. Já tive colegas que, assim, contando um pouco do meu lado pessoal, eu sou meio menino. Eu não tô nem aí. Quer ser meu amigo? Vai ser meu amigo. E não vem com graça. De ouvir relatos de meninos dizerem, ai, que bom que eu posso ficar em paz com você, eu não vou ter que dar em cima de você, porque eu saio com algumas mulheres e elas esperam que eu faça isso. Mas você é tão de boa. E é muito difícil eles conseguirem ter essa relação, porque é esperado culturalmente. E essa questão de que você disse, de às vezes a pessoa, nem tudo é relacionamento abusivo, porque alguns conflitos nós vamos ter, temos que entender que um relacionamento ele é feito de uma via de mão dupla, um vai, o outro volta, um cede, o outro não cede, mas tem que se entender. E aí é de casal pra casal, é uma questão de convívio. Achar o equilíbrio, né? Exatamente, Raul. Achar o equilíbrio e entender que isso não necessariamente é algo ruim, que é abusivo. Às vezes, até mesmo nós que somos vítimas, em algum momento estamos também como abusador. E alguns casos que me chamam a atenção, ao decorrer da nossa entrevista aqui, eu vou citando alguns casos. Persília, eu só vou contar um segredo pra você, tá? Oi. Nossa entrevista já tá acabando, tá? Porque aí a gente já tá quase há 25 minutos conversando com o pessoal. Olha que rapidinho, gente, eu não queria falar porque eu tava com medo. Isso, e olha então só. assim, tipo, eu já vou até fazer o pedido pra você do tipo, se você quiser tecer as suas considerações finais e depois, assim, se o pessoal curtir realmente, tá? Comenta, manda mensagem pra gente que a gente grava outro episódio com esse tema, não tem problema nenhum. Então eu peço as suas considerações finais e aí depois das suas considerações finais eu vou ler aqui o que eu achei, tá? Que são 21 sinais, tá? De que você está num relacionamento abusivo. E aí, gente, são 21 sinais, tá? Não quer dizer que esteja, que todos eles tenham que bater lá marcado do tipo, sim, agora estou no relacionamento. Não, é tudo pra você ligar o alerta e falar assim, tipo, opa, peraí, tem alguma coisa que tá em desarmonia, em desequilíbrio. Persília, suas últimas palavras, obrigado, foi rapidinho, e aí, gostou? O que você acha? O que você quer falar pro pessoal? Olha só, galera, fui cortada, hein? Eu não queria gravar isso porque eu estava insegura e com medo. No final, como sempre, falei mais que tudo, que eu adoro conversar. Enfim, eu acredito que esse tema é muito abrangente, fala sobre muitas coisas, então acaba meio que se perdendo. Eu acho que o ideal, vai ser muito bom o Raul ler alguns tópicos, né? Mas o ideal disso tudo é a gente tomar muito cuidado com a questão de se anular. A questão geral, assim, o grande quê desse relacionamento, dos relacionamentos abusivos, é deixar o outro te desestruturar, é prestar atenção em você. E uma coisa que me surgiu quando eu estudei a respeito desse tema e ainda estudo, é muito interessante a questão do perfil das pessoas que geralmente têm relacionamentos abusivos.
E é aquele ditado popular, né? Que as pessoas falam, aquela pessoa tem o dedo podre pra escolher uma outra pessoa. Por que isso? É porque ela tem a questão de deixar. O outro só faz aquilo que a gente deixa. Então, se a pessoa é uma pessoa insegura, a probabilidade dela atrair pessoas assim é muito grande. Porque existe sim o outro estar abusando, mas existe o fator que a gente tem que olhar pra si. Sabe? Quando a gente procura uma terapia, tudo bem, a gente tenta ajudar o outro, a gente tem que tentar, é um relacionamento, a gente pode fazer algo em conjunto, mas é principalmente olhando pra si. Por que eu permito que aquele ser abuse tanto de mim? Por que eu tô deixando isso acontecer? E eu acho que é um caso pra se tratar em terapia, pra trazer, pra se entender. E eu ia falar algumas coisas a respeito de alguns tópicos que é pra gente levantar a orelhinha e prestar atenção no que é um relacionamento abusivo, mas eu acho que o Raul fazendo esse resuminho das coisas que são, vai ficar mais evidente, tá? Eu tinha separado algumas coisas, mas ele vai falar no geral, e se vocês gostarem do tema, quiserem que a gente discute novamente, pode chamar a gente, coloque seus comentários aí. Eu também, como disse no começo do programa, eu tenho um Instagram, que é o Opa! É que eu também tenho o Psiconline, é o persilia.psicóloga, e também tem o do Psiconline, que é o blog, que vocês podem entrar, a gente tá sempre trabalhando em conjunto. Lá no blog, no Instagram do Psiconline, tudo, tem lá o Linktree com todas as redes sociais. Podem mandar mensagem pra gente, a gente responde lá sempre que for possível. A gente não garante uma resposta muito rápida, tá? Mas a gente responde sim. Né? E claro, se você estiver interessado em fazer consulta, fazer tudo, a gente pode marcar aí o seu começo aí pra gente trabalhar esse processo realmente que você tá vivendo e trazer essas dúvidas, tá? Então, só pra fechar, eu acho muito bacana esse contexto que a gente trouxe, e bacana o Raul citar alguns, porque como é tanta coisa e eu acabei ficando empolgada, não terminei, não consegui focar, fechar tanto, a discussão foi muito maior do que a gente esperava. O Raul vai dar uma sinapse de alguns sinais, não quer dizer que sejam todos, como ele já disse, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se precisarem deixar algum recado, estamos aí, temos os nossos endereços, e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Acessa lá, psico.online, tá ok? Então agora eu vou deixar a vinheta aparecer, o sinalzinho, e vou começar a fazer a leitura. Agora vamos à lista de sinais. Ele constantemente humilha você ou embaraça? Ele ou ela. Ele ou ela constantemente te coloca para baixo? Ele ou ela vive te criticando? Ele ou ela se recusa a conversar com você, principalmente quando há problemas no relacionamento? Como ouvir que você tá triste, você percebe indícios de infidelidade, etc. Ele ou ela ignora ou exclui você? Às vezes te bloqueia temporariamente para te deixar instável, ficar insegura ou ficar inseguro? Ele ou ela tem casos extraconjugais? Ele ou ela costuma flertar, dar em cima de outras pessoas na sua frente? Tá? Ele ou ela abusa do sarcasmo e tem um tom de voz desagradável? Você vai sair com esse vestidinho, você tá quase pelada. Esse tipo é sarcástico, né? Ele faz piadas ou constantemente tira sarro de você, mas na forma de bullying, né? E depois fala, eu tô brincando. Olha, levanta a bandeirinha amarela aí, gente, presta atenção, tá? Diz muito, eu te amo, mas... Tá? Diz coisas como, se você não fizer isso, eu vou fazer isso, tá? Se você fizer tal coisa, eu vou procurar outra pessoa que faça, tá? Apresenta constante comportamento de dominação ou controle? O afeto inicial do relacionamento diminuiu ao ponto de quase não existir mais? Ele te culpa ou ela te culpa por tudo?
Atenção, isso vale para as pequenas coisas quanto para a grande. Por exemplo, deixei aquele copo sujo na pia porque você sempre se distrai do que é importante. Eu te traí porque você não me dá atenção, não me satisfaz. Você não tá servindo, você é fraca ou você é um banana. Ele ou ela isola você dos seus amigos ou familiares? É sempre o outro que não presta? Tá? Usa o dinheiro para controlar você? Eu que pago as contas? Posso fazer um adendo? Claro. Essa é uma questão muito importante, que quanto mais você é afastado das suas raízes e das pessoas que vão te auxiliar e te mostrarem a verdade, mais frágil você vai ficar. Então, uma característica básica dessas pessoas que abusam, né? Que são os abusadores. Eles querem te deixar o mais frágil possível. Então, evita com que a mulher tenha seu dinheiro, controla o dinheiro da mulher para que ela não tenha a liberdade de ir e vir. Ela afasta ela dos seus amigos, dos seus familiares, com o intuito de quê? De fragilizar ela, imagina, só uma pessoa te falando o tempo todo alguma coisa, aquilo se torna verdade absoluta. Quando você compartilha as coisas com o próximo, com outras pessoas que têm pensamentos diferentes, ela vai te fazer pensar de que, pera, talvez não seja isso, não é aquela verdade absoluta. Já no caso das pessoas que são abusivas, elas vão tentar fazer isso. Então prestem muita atenção nisso. Não deixem mulherada e homens, sejam o estilo de vida que vocês tiverem, não deixem os seus estilos de vida serem interferidos. Não deixem a sua independência de lado, porque isso é um fator muito arriscado e é uma forma do abusador te dominar cada vez mais. Desculpa, pode continuar, Raul. Sem problema, só falta mais 3. Eu vou te falar do lado. Usa o dinheiro para controlar você. Liga o tempo todo ou ainda manda constante mensagens de texto quando você não está junto. Ameaça cometer suicídio ou terminar com você, tá? E por fim, eu acho a mensagem final, até para encerrar, né, é assim: nunca se esqueça, a culpa não é sua, tá? Os abusadores são especialistas em manipulação e têm um talento especial para fazer você acreditar que a violência que ele está pondo em você, tá, que para fazer você sofrer maus tratos não são culpa dele, mas são culpa sua, tá? Então assim, tipo, a gente tem que inverter o ciclo, né? Então assim, tipo, o que tá aí acontecendo? A culpa é de quem, na verdade, né? Não é porque você é difícil utilizar, é o processo de violência e do violentado, tá? São palavras difíceis de utilizar, mas é uma situação de violência. E aí, sendo uma situação de violência, vale você levantar a bandeira amarela, ficar atento, procurar ajuda, tá? Entrar em contato, se buscar aí, tem ajuda de todos os sentidos, é um forte processo, você pode denunciar de outras maneiras, tá? Mas procure ajuda, não fique quieto, não aceite, tá? Se você tem medo, procura aí, conversa com amigos, traz essa informação, tem grupos, né? Procura profissionais realmente que podem aí te dar uma orientação, um caminho. E hoje as coisas, embora ainda sejam bem difíceis, né? Mas elas são possíveis de mudar. Outro caso que o Raul falou agora e me fez lembrar. Pelo fato do perfil dessas pessoas abusadoras serem manipuladoras, existem casos em que as pessoas elas manipulam até mesmo os familiares, as pessoas próximas, fazendo com que a vítima se sinta ainda mais insegura. Você não está sozinho. É muito importante entender que, por mais fechado que pareça esse universo, existem outras pessoas com que vocês possam se comunicar, pedir ajuda, e não deixe isso acontecer. O primeiro passo é você enxergar isso e o segundo passo é em busca de ajuda. E para fechar, eu recomendo que acesse lá o blog, tá? https://psico.online, não precisa .com.br, só digitar no navegador psico.online e lá no campo de busca procure por um assunto específico, procura lá relacionamento tóxico. Tá? Tem alguns textos lá que a gente já produziu,
tá? Falando sobre relacionamento abusivo, sobre como os homens são cafajestes, tá? Nas teias de um relacionamento abusivo. Esses textos podem ajudar e dar caminhos para vocês. Persília, eu espero muito que você tenha gostado, tá? Nós estamos indo aí para 35 minutos, é o maior podcast, é o nosso maior episódio até agora. Espero que você tenha gostado pra gente já fazer outros, pensar e trazer outros assuntos. Se você ouviu até aqui, tá? Manda aí a sua opinião, dá a sua curtida, comenta no Instagram, comenta lá. Seu Instagram é persilia.psicóloga. É isso? Acertei? É isso mesmo, tá correto. Gente, muito obrigado. Desculpa aí as gaguejadas, eu estava ansiosa. Sou um ser humano como qualquer outro, mas eu espero que eu tenha conseguido elucidar um pouco as dúvidas sobre o relacionamento abusivo. E estamos aí à disposição. Muito obrigada por me convidar, Raul. E eu espero que você me convide outras vezes para outros temas. Ok. Pessoal, um abraço e nos vemos no próximo episódio. Tá ok? Tchau! Até mais. Tchau, tchau.